Olá, meus irmãos do YouTube, meus irmãos do canal A Verdade das Escrituras, meus irmãos do canal Amor Ágape. É uma honra, é um prazer estar mais uma vez aqui com os irmãos, para nós darmos uma meditada nas Escrituras Sagradas e assim abrindo nossa mente e assim irmos aprendendo mais e mais ao ponto de nós descobrirmos o que é a verdadeira vontade do Criador para as nossas vidas, correto? E este vídeo eu queria fazer especialmente para você, meu irmão evangélico, meu irmão católico, para você, meu irmão, que ainda está preso a qualquer tipo de religião em cima desta terra. Este vídeo eu estou fazendo especialmente para você. E eu quero começar o vídeo fazendo algumas perguntas a você. Perguntas estas que serão respondidas durante o vídeo, não por mim, mas pelas Escrituras Sagradas, tá bom? Primeira pergunta que eu quero fazer para você. Você sabe quem matou o Salvador? Quem matou Jesus? Nós ouvimos dizer por aí no meio religioso que foi Roma, que foi Pilatos, correto? Mas não foi Roma e nem foi Pilatos. Ele mandou executar, correto? Ele, como representante de Roma, ele mandou executar. Mas por que ele mandou executar? Tá? Então, durante a leitura das Escrituras, nós vamos descobrir quem foi que mandou matar o Salvador. Quem foi que tramou um meio para que Pilatos viesse a matar o Salvador. Você sabe quem foi que comprou o Salvador a Judas por 30 moedas de prata? Não? Tá bom. Durante essa leitura que nós vamos fazer aqui, você vai descobrir também isso. Você sabe quem foi que se infiltrou em meio à multidão no momento em que Pilatos tentava livrar o nosso Salvador da morte? Quem foi que se infiltrou em meio à multidão para dizer: crucifica-o, crucifica-o, liberte Barrabás? Você sabe? Durante o vídeo, durante a leitura, nós iremos descobrir isso. O que eu quero dizer a vocês, queridos, que vocês precisam ler as Escrituras de forma independente. Você não pode deixar com que o seu líder religioso leia as Escrituras para você. É preciso que você leia, porque lendo você vai descobrir a verdade das Escrituras e, consequentemente, você vai descobrir o que o Criador quer para você, qual foi o motivo da vinda do Salvador, o que o Salvador deixou de ensinamento para você poder seguir, para poder salvar a sua alma. Você não pode ficar dependente do sistema religioso, você não pode ficar dependente do seu líder religioso, você não pode ficar dependente do que é ensinado nos cultos, nas missas. Você tem que ler as Escrituras de forma independente. Isso aqui é um manual. Aqui conta tudo. Aqui ensina tudo que você tem que fazer para você agradar o Pai e, consequentemente, salvar a sua alma. Porque o Novo Testamento, ele contém os ensinamentos do Salvador para nós. Então é muito importante, se você realmente está preocupado com a sua salvação, como você diz
para os 4 cantos da terra aí, você deve ler as Escrituras. Você deve ler. Não pode deixar que ninguém leia para você. Não pode acreditar que lá no culto eles vão te ensinar de forma correta tudo que está ali. Você não pode fazer isso. E foi dessa forma que eu abri meus olhos, lendo as Escrituras, e fui percebendo, ora, mas o meu pastor não me ensina isso. Ué, mas as igrejas não falam disso. Então deixa eu me aprofundar. E fui me aprofundando. Fui me aprofundando até ter os meus olhos abertos e poder me entregar de corpo e alma ao Salvador da forma que o Criador deseja. Amém? Então vou diminuir aqui o papo para o vídeo não se estender muito. Eu vou começar respondendo a primeira pergunta a vocês. Vamos responder dentro das Escrituras, tá bom? Vou ler aqui, Mateus 26, versículo 1, tá? E aconteceu que quando Jesus concluiu todo esse discurso, disse a seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então o Salvador já estava revelando aqui para os seus discípulos: daqui a 2 dias é Páscoa, e vão me prender, vão me crucificar, vão me matar. Correto? 2 dias antes ele avisa: faltam 2 dias para a minha morte, vou ser preso e crucificado, tá? Versículo 3. Depois, os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo reuniram-se na sala do sumo sacerdote, ao que se chamava Caifás. Opa! Primeira pergunta está sendo respondida aqui agora. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciões do povo, que as Escrituras chamam de presbítero, eles se reuniram na sala do sumo sacerdote, o qual se chamava Caifás. Primeira pergunta respondida. Por aqui você já tem a resposta da primeira pergunta. Quem tramou a morte do Salvador? Os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os presbíteros, no caso dos anciões do povo, que foram se reunir na casa do sumo sacerdote. Então a cúpula religiosa, a cúpula de homens responsáveis pelo templo, que dizia adorar o Criador, começaram todo o plano maquiavélico para tirar a vida do Filho unigênito de Deus. Primeira pergunta, respondida. Quem matou o Salvador, quem tramou a sua morte, quem fez toda aquela trama, foram os próprios sacerdotes, os escribas, os presbíteros e o sumo sacerdote. É como se fosse hoje. Vamos supor que o Salvador estivesse hoje em nosso meio e o Salvador não estivesse fazendo parte desse sistema religioso católico protestante que tem hoje aí, tá? Vamos supor que o Salvador não fosse aos cultos, não fosse às missas. Vamos supor que o Salvador ele andasse em meio aos moradores de rua. Vamos supor que o Salvador ele tivesse amizade com as prostitutas, com os usuários de droga. Vamos supor que o Salvador andasse pelas comunidades mais carentes, levando amor e solidariedade para essas pessoas. E isso atraísse a atenção das pessoas para o Salvador. Vocês acham que esse sistema religioso que está aí, composto pela Igreja Católica com o seu Papa, com os padres, com os pastores, com os bispos, vocês acham que eles iam ficar satisfeitos com o Salvador tirando os membros deles?
Lógico que não. E foi justamente isso que aconteceu ali. O Salvador não compactuava com o pessoal do templo, gente. Ele não compactuava com os religiosos. Ele fazia oposição. E você pode ver isso lá em Mateus 23, quando ele chama eles de hipócrita, quando fala para eles que eles percorrem terra e mar para fazer um convertido, e depois que fazem, o transforma em 2 vezes mais filhos do diabo do que antes. Então, você lendo as escrituras, você percebe que o Criador, o Salvador, não compactuava com o sistema religioso. E foi por isso que eles se reuniram na casa do sumo sacerdote, Caifás, para tramar um meio de prender o Salvador e matá-lo. Tá? E vamos ver isso aqui no versículo 4 agora. Ó. E consultaram-se mutuamente para prenderem Jesus com dolo e o matarem. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja alvoroço entre o povo. Ora. Primeira pergunta respondida. Certo? E de quebra eu respondi logo a outra dúvida. Por que mataram? Por quê? Porque o Salvador não compactuava com o sistema religioso. Você vai na igreja católica, você vai na igreja evangélica, eles dizem que estão servindo a Jesus, não é? Estão servindo e seguindo a Jesus. Mas, na verdade, eles mentem. Eles tiram a essência das Escrituras, eles distorcem as Escrituras para poder trazer Jesus para o lado deles. Porque se eles forem pregar a verdade, o sistema religioso acaba, cai por terra. A Babilônia se desintegra. Já pensou se for pregar um negócio desse? Vamos supor que o sistema religioso prega, olha, nós matamos o Salvador, nós tramamos a morte dele porque ele não compactuava com a gente. Você vai ficar ali? Claro que não. Você vai se pirulitar, você vai descobrir, poxa, eu estou seguindo os inimigos de Jesus. Estou seguindo os assassinos de Jesus. Estou seguindo aqueles que tramaram a sua morte. Correto? Vamos lá, eu vou ver aqui. Vamos ver. Eu vou mostrar para vocês quem foi que comprou o Salvador a Judas por 30 moedas de prata. Tá? Essa passagem está no versículo 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse, que me quereis dar, eu vou-lo entregarei. Eles pesaram 30 moedas de prata e desde então buscavam uma oportunidade para o entregar. Mais uma pergunta respondida. Quem foi que comprou o Salvador a Judas por 30 moedas de prata? A cúpula do sistema religioso. Mais uma vez. Vamos supor que o pessoal do sistema religioso católico protestante, eu estou falando do católico protestante, irmãos, não é nada contra vocês. Eu estou falando contra o sistema, tá? Muitos aí não têm nem culpa de estar dentro desse sistema, de estar praticando essas coisas que eles praticam. Eu estou falando do sistema, tá bom? Não estou falando de você, meu irmãozinho, minha irmãzinha humilde. Eu estou aqui tentando só abrir sua visão. Então, vamos supor que o sistema religioso hoje quisesse capturar e matar o Salvador. Né? Sabíamos que o Salvador era um cara que era um homem simples, humilde. O Salvador não se vestia de maneira diferente dos outros, né? Ele andava igual a todo mundo, né? Quem anda diferente, quem anda é o religioso, gente. Quem anda ataviado, quem anda todo bonitinho, é os religiosos.
O Salvador era simples, era humilde e se vestia igual a todo mundo. Então precisava de quê? Que alguém, em meio àquela escuridão, que estava no jardim do Getsemane, não tinha iluminação que tinha hoje, e estava ali no meio, então precisava de alguém que identificasse, ó, eu vou dar um sinal e vocês saberão que é ele. Então eles pagaram 30 moedas de prata a Judas, para Judas ir lá e dar um beijo no Salvador, para eles poderem pegar o Salvador. Tá? Então, mais uma pergunta respondida. Quem comprou o Salvador a Judas por 30 moedas de prata? A cúpula do sistema religioso. A cúpula dos homens que cuidavam do templo. A cúpula dos homens que diziam seguir ao Criador. Mas, infelizmente, mataram o filho unigênito do Criador. Né? É isso. Você, depois dessa, você só continua enganado se você quiser. Não é verdade? Eu vou levar vocês agora a descobrir quem foi que acompanhou Judas até o Getsemane para poder prender o Salvador. Tá? Então tá no versículo 46 até o 48. 48 até 50, tá? Vamos lá, 46. Aí o Salvador está lá com seus discípulos no Getsemane, e no 46 ele fala assim, ó, levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviados pelo príncipe dos sacerdotes e pelos anciões do povo, pelos presbíteros. Então, aqui, ó, olha quem foi que foi com Judas para prender o pessoal enviado pela cúpula do sistema religioso. Eu que traía, tinha-lhes dado um sinal, dizendo, o que eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que viestes? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Viu? Quem prendeu? Quem estava com Judas? Amando de quem? Versículo 59. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões, os presbíteros, né, e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a morte. As escrituras são perfeitas, as escrituras não mentem, né? As escrituras é incrível, é uma coisa incrível as escrituras, porque ela conta tudo direitinho e só fica enganado quem quer. Correto? Se você pegar as escrituras para ler por conta própria, você vai descobrir. Né? Aí vamos aqui, 60. E não achavam falso testemunho contra o Salvador. Apesar de apresentarem muitas testemunhas falsas, não achavam. Mas por fim chegaram 2 testemunhas falsas. Então você vê que até testemunha falsa, a cúpula do sistema religioso da época arrumou. Tá? E Jesus, porém, guardava silêncio e insistindo no sumo sacerdote, ao sumo sacerdote presente. Né? O sumo sacerdote era o representante maior, gente, do templo. No templo só entrava o sacerdote e o sumo sacerdote. Tamanha era a importância do sumo sacerdote naquela época. Conjuro-te pelo Deus vivo,
que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então o sumo sacerdote estava ali, ó, diante do Filho unigênito do Criador, espancando ele, batendo nele, arrumando testemunha falsa para ele e tramando a morte dele. Disse-lhe Jesus: tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: blasfemou, para que precisamos ainda de testemunha? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. E o sumo sacerdote pergunta: o que vos parece? E eles respondendo disseram: é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto, lhe davam punhadas e os esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, Cristo, quem é que te bateu? Então, queridos, o seu Salvador, seu Messias, que você diz que segue, ele passou a noite na mão dos homens que eram os responsáveis pela vida espiritual de Israel. Ele passou a noite na mão deles apanhando, sendo cuspido, sendo espancado e sendo acusado falsamente. Né? Você não sabia disso, sabia? Pois bem. Agora vamos ver aqui, ó. E a prova que ele passou a noite é essa aqui, está em Mateus 27, tá? E chegando amanhã, todos os príncipes sacerdotes e anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Ora, prenderam ele na noite anterior lá no Getsêmani. E ainda pela manhã ele estava na mão dos príncipes dos sacerdotes e dos presbíteros, né? Que estavam formando ali um conselho para matarem ele. Você não sabia disso? Que o seu Jesus, o seu Salvador, passou a noite na mão da cúpula do pessoal do sistema religioso, apanhando, sendo espancado, cuspido, desmoralizado e acusado falsamente. Você não sabia? Eu aconselho você a ler Mateus 26 em diante. Mas leia tudo, queridos. Leia tudo. Não leia pedacinhos, como o seu pastor manda, não. Seu pastor pega um pedacinho e lê e explica. Não. Leia todo o contexto, leia toda a história. Aqui há um cronograma. As escrituras narram os acontecimentos desde o momento em que eles se reúnem na casa do sumo sacerdote até o momento em que eles se infiltram no meio da multidão para gritar: crucificam, crucificam, liberte Barrabás. Olha aqui. Vou ler aqui no versículo 12. E sendo acusado pelos príncipes do sacerdote e pelos anciões, nada respondeu. Disse-lhes então Pilatos: não ouves quanto testificam contra ti? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Por ocasião da Páscoa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso chamado Barrabás. Portanto, estavam reunidos Pilato e perguntou: qual vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus Cristo? Né? Portanto, aqui no 17, dizendo que Pilato estava reunido com o pessoal e perguntou: qual que vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus Cristo? Porque sabia que por inveja haviam entregado. Então, gente, o próprio Pilatos estava maravilhado com o Salvador. Você veja, aí eles acusam Roma, acusam Pilatos de ter matado o Salvador. Mas Pilatos lavou a mão. Pilatos fez isso, ó, para evitar que o Salvador fosse morto. E as escrituras que falam, tá, gente? E nem uma palavra lhe respondeu, de sorte que Pilatos estava muito maravilhado. Então, queridos,
Tira esse negócio da sua mente que foi Roma, que foi Pilatos que matou o Salvador. Pilatos fez de tudo para tentar salvar o Salvador, para evitar que ele fosse crucificado. Mas a pressão do sistema religioso, a pressão da cúpula do sistema religioso foi muito grande. E ele acabou tendo que ceder e levou o povo, né, a fazer uma escolha. Ele apresentou ali, apresentou dois. Apresentou um ladrão chamado Barrabás, um criminoso, e apresentou o Salvador, na esperança que o povo escolhesse o Salvador para ser liberto. Mas o povo estava sendo induzido pelos líderes religiosos a pedir a crucificação do Salvador. Tá? Agora você sabe por que tudo isso aconteceu? Não, né? Eles dizem para vocês que o Salvador está do lado deles, correto? Eles dizem para você que ali é a casa do Criador. Eles dizem para você que eles adoram o Salvador, seguem o Salvador. Correto? Ou eu estou errado? Estou mentindo para vocês? Não, né? Pois bem. O motivo todo foi a oposição que o Salvador fazia ao sistema religioso. O Salvador não aceitava, o Salvador não compactuava, ele não fazia parte do sistema religioso. Ele não se misturou com esse tipo de gente. Ele andava com as prostitutas, andava com os pecadores, com os publicanos, com cobradores de impostos, mas com os religiosos o Salvador não se misturava. Tá? E vou levar você até uma passagem que prova isso, tá? Mateus 23, versículo 1. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas que vos disserem, observai-as e fazeis, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias, os primeiros lugares nas sinagogas. Adoram ser saudados nas praças e serem chamados pelos homens de Rabi, Rabi. Vós, porém, não quereis ser chamados de Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos, e ninguém na terra chame de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está no céu. Quando ele fala pai aqui, gente, ele não está falando do nosso pai carnal que nos gerou com a nossa mãe, não. Ele está falando de pai espiritual, porque naquela época, se você for ver lá em Atos dos Apóstolos, o discurso de Estevão, ele começa o discurso dele falando assim: pais e irmãos. Então todo aquele que era líder religioso era chamado de pai naquela época. Então ele está falando que ninguém, não chame ninguém de cima dessa terra de meu líder, meu guia, meu professor, meu pastor, meu mestre. Porque o Criador não deu privilégios a ninguém para isso. Nós somos todos irmãos, membros de uma só família. E não devemos chamar ninguém dessas coisas, de guia, de pastor, de mestre, de professor. Porque só tem um que se encaixa nesse papel: o nosso Salvador. Então o nosso Salvador aqui estava destronando, tirando da mão desses homens a condução espiritual da vida do povo de Israel. Estava destronando, estava acabando com o sistema religioso. Estava dizendo: olha, vocês são todos livres, está tudo errado. Não há ninguém com privilégios aqui em cima dessa terra para guiar o outro. Vocês todos são iguais, vocês são irmãos. Então Salvador estava dando um basta, acabou.
Acabou esse sistema que um homem guia os outros, acabou. Acabou esse sistema que um homem tem poder sobre o outro, ó. Acabou esse sistema que um homem fica ensinando as coisas do meu pai para os outros, ó. Encerrou. Então, queridos, o Salvador estava destronando, o Salvador estava acabando com o sistema deles, né? Aqui, ó, 13. Mas ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, por fechai os homens o reino do céu, e nem vós entrai, nem deixai entrar os que estão entrando. Né? 14. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, vocês devoram a casa das viúvas sobre o pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis maior rigor no dia do juízo. Eles estavam explorando as viúvas, gente. Os órfãos, os necessitados. Está dando para entender? Os dízimos que eram levados pelo povo de Israel para a mão desses homens não estavam sendo distribuídos mais de maneira correta. Eles estavam como hoje. Nós vemos aí esses líderes religiosos, né, cada vez mais ricos, cada vez milionários, e não ajudam o povo. E pegam tudo para eles, Né? Você vê o sistema religioso com redes de TV, rede de rádio, gráficas, né? Você vê eles passeando de avião, e o povo ao qual deveria ter assistência, se é que eles servem ao Criador e servem ao Salvador, se é que eles realmente quisessem implantar o sistema que foi abolido, né, lá no passado, no Velho Testamento, eles eram para dividir tudo que era arrecadado pelo sistema com as pessoas. Eu não estou dizendo que é certo não, tá, gente? Porque o Salvador aboliu, ele acabou com isso. Eu estou falando que se fosse para continuar do jeito que era no Velho Testamento, deveria ser feito do jeito que era no princípio, quando os levitas foram chamados para cuidar do tabernáculo, tá? Mas já na época do Salvador já havia corrupção, eles já estavam corruptos, estavam avarentos, materialistas, estavam explorando até as viúvas. E hoje, então, nem se fala mais, né? Então, encerramos o vídeo aqui. Você já descobriu quem foi que matou, quem foi que comprou-lhe as Judas, quem foi que se infiltrou no meio da multidão para gritar: crucifica-o, crucifica-o, liberte Barrabás. Você já descobriu aqui o motivo. O Salvador não compactuava com o sistema religioso. Por mais que o sistema diga que eles seguem ao Salvador, as Escrituras falam o contrário. Então agora, querido, você só continua se você quiser.